Quando se fala em história do Brasil, essa historiografia é dividida em 3 fases, tá? É o Brasil colônia, que vai da chegada de Cabral até a proclamação da independência em 22. A fase de império vai da independência até a proclamação da república. E depois a fase de república. Vai da proclamação até os dias atuais. Tranquilo? Como vocês podem observar pelas datas, o que mais vai dar trabalho para a gente vai ser o Brasil colonial. Porque é uma fase muito longa, como mostra-se ali. São basicamente 300 anos e que não tem subdivisão. É um período só. Por exemplo, se você lembrar que o primeiro reinado é dividido em primeiro reinado, regência, e segundo reinado, que a República Velha era Vargas, período populista, ditadura militar e nova república. Fica mais fácil, né? Quando você divide e aí sim você ordena as ideias. O ruim do Brasil colônia é exatamente isso. É um período muito longo e sem subdivisão, tá? Mas é uma parada que é mais conhecida da gente do que história geral. A história geral fica mais vago, às vezes eu não sei o assunto, não lembro desses episódios. Da história do Brasil, você é obrigado a saber. A maior parte de vocês tem sim a noção do que é a história do Brasil. Então nada aqui vai ser estranho, tá? Então assim, tem uma sequência lógica que a gente segue. Eu vou fazer aqui uma linha, vou colocar os tópicos, aí você vai ter que sempre lembrar que tópicos são esses, que a partir daí você consegue estudar, beleza? Porque, assim, não é nada estranho. É tudo bem sequenciado. Acontece uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. E você vai ter que lembrar que Brasil colonial, 2 pontos marcam a economia do Brasil nessa época. A primeira é o ciclo do açúcar e depois o ciclo do ouro. Até porque o café só vai começar mesmo na fase de império. Mesmo sabendo que tinha produção cafeira no Brasil antes disso. Tá? Então, vê só. Vou fazer aqui uma linha do tempo para a gente ter mais ou menos essa ideia. 1500. De 1500 até 1531, especificamente começando em 1534, temos uma fase denominada de pré-colonial. Já eu explico por quê. Certo? A partir daí, tudo vai ser colônia, até 22. Basicamente 300 anos. Certo? Aí a gente começa, por exemplo, eu tenho que lembrar que nessa época eu vou ter o ciclo do açúcar. Eu geralmente dato o ciclo do açúcar de 1534 até 1654. Daqui a pouco eu explico essas datas, tá? O porquê do início e o porquê do fim. Beleza? Passa mais um tempinho, aí vamos ter o ciclo do ouro. Eu dato de 1709 a 1789. Daqui a pouco também eu explico por quê. Indo até a independência em 22. Tranquilo? Então, o que é que eu preciso lembrar quando falo em período colonial? Período colonial. Eu preciso lembrar que o Brasil teve 2 eixos econômicos e que esse eixo circulava em torno do açúcar e depois do ouro. Tranquilo? Vamos tentar ordenar para a gente ir colocando os assuntos aqui dentro, tá? Preste atenção. Primeiro, eu preciso entender por que esse período é chamado pré-colonial. Entenda que colônia, ela remete a exploração e povoamento. Beleza? Exploração e povoamento. É o que significa colônia. Então, se é pré-colonial, é antes do povoamento, porque exploração a gente tinha. Tranquilo? Vamos lá. Eu tenho que lembrar um pouco de história geral. As navegações marítimas. Qual o objetivo da expansão marítima? Encontrar uma nova rota para as especiarias. O objetivo é fazer a volta na África para chegar até as Índias. Tranquilo? Então, eu faço o processo de navegação, vou fazendo a circunnavegação da África, até que em 1498, Vasco da Gama chega às Índias. Certo? Um pouquinho antes de Vasco da Gama chegar às Índias, Cristóvão Colombo, em 1492, chegou na América. Quando ele chega na América,
eu preciso dividir esse território. Aí são 2 tratados feitos. O primeiro dizia assim: 370 léguas após Cabo Verde, passa uma linha. 370 léguas após Cabo Verde, passa uma linha. Terras a oeste ficam com a Espanha, terras a leste ficam com Portugal. É a bula intercoeteira. Portugal, quando pegou o mapa que traçou, viu que ficava com muita água salgada. Não ganhava nada. Vai contestar o Papa percebe a besteira que fez e empurra um pouquinho mais. Aí depende do livro. Se o seu livro fala sobre a bula intercoeteira, ela vai dizer assim: 100 léguas após a bula intercoeteira. Entendeu? Ou 470 léguas após Cabo Verde. Aí traçou a divisão do Brasil, perdão, né? América entre Portugal e Espanha. Tranquilo? Isso é 1494. É o ano do Tratado de Tordesilhas. Então, primeira contestação vai ser: não existe descobrimento. É inadmissível que exista descobrimento se já havia um tratado que 6 anos antes dividia essa terra entre Portugal e Espanha. Então, desfaça esse conceito de descobrimento, porque isso não existe. Beleza? Cabral vem apenas tomar posse de uma terra que já é portuguesa. Tanto é que a segunda expedição que vai para as Índias é a de Cabral. Vem para o Brasil, depois segue o passeio na roça, vai para as Índias. Só que quando ele chega aqui, entenda, havia uma prática portuguesa e espanhola chamada de metalismo ou bulionismo. O que é isso? Para portugueses e espanhóis, rico era o país que acumulava metal precioso. Quanto mais prata e mais ouro o país tiver, mais rico ele é. Quem se deu bem nessa parada? Portugal ou Espanha? Claro que disparadamente foi a Espanha. Olha as civilizações pré-colombianas, astecas, incas e maias. Eram horríveis. Eles tinham estátuas de ouro, templos de ouro, tudo em ouro. Cabral, quando chega no Brasil, o que é que tem aqui? Um monte de tanga brincando de arco e flecha. Tem ouro? À primeira vista, não. Então, se não tem ouro, o que é que eu vou ficar fazendo aqui? Se uma viagem para as Índias chegava a dar 6.000% de lucro, me diga, eu vou fazer o quê no Brasil? Brincar com arara e macaco, é? Podendo lucrar 6.000% nas Índias? Então, abandona-se o território brasileiro. Então, esse período pré-colonial é marcado pelo abandono do Brasil. Terra de Veracruz, depois chamada de Terra de Santa Cruz, depois Terra Brasilis, por conta do pau-brasil. Beleza? Nessa época eu tenho um ciclo econômico, viu? É o chamado ciclo do pau-brasil. Ciclo econômico, tente ordenar assim na sua ideia. É quando todos os esforços estão voltados para um único produto. Quando todos os esforços estão voltados para um produto. É ciclo econômico. Nessa época, a base da economia girava só em torno do pau-brasil. Ciclo do açúcar. Só produzia açúcar, né? A galera que aqui morava ia passar o resto da vida chupando cana e comendo açúcar. Existem outros produtos. Só que o esforço daquele momento é voltado só para o açúcar. Deixa de produzir outra coisa no Brasil, aí vai ficar chupando pedra de ouro, é? Aqui? Tem produção de comida? Claro. O açúcar em Pernambuco nunca parou de ser produzido. Alagoas produz açúcar até hoje. Desde 1534 ainda se produz açúcar. Então entenda, é quando os esforços do Estado estão voltados para um único produto. Beleza? Por isso que o nome é ciclo econômico. Tem ascensão e queda, mas nunca para. Tranquilo? Só que os esforços vão se modificar. Beleza? Como era feita a extração de pau-brasil? Tu lembra? Tem um termozinho que se usa quando se fala em pau-brasil. Escambo. Lembra o que era escambo? É a troca. Chegava para o índio, dava um espelho, um pente, um sapato, e o índio ficava muito feliz. De tanga e de sapato. E em troca, arrancava pau-brasil e dava aos portugueses. Qual o objetivo do pau-brasil?
Tinturaria, principalmente. Tranquilo? Caraca, boy, vai ficar só arrancando para o Brasil por causa da tinturaria? Sim. Tem que ter alguma coisa que dê lucro, velho. E o que dava lucro nesse momento era para o Brasil. Só que com o passar do tempo, como os portugueses não estavam povoando, nem explorando bem esse território, muita gente vem para aqui para saquear, velho. Tem aí algumas teorias bem clássicas, como, por exemplo, a da Praia do Francês, né? Ali tem piscinas naturais, atracava-se os navios, descia aqui, e você acabava explorando essa região sem ter intervenção de Portugal, porque Portugal não tinha como controlar um território desse tamanho. Como é que vai controlar um território desse tamanho? Sem ninguém aqui. Então, a região da Praia do Francês vem muito disso, né? Dos franceses que vinham saquear. Para quem surfa, ou quem já surfou, quando você chega no Francês, de frente para o mar, tu pega para a direita, que é onde fica o mar aberto. Lá na frente tem uma região que a galera surfa chamada de leprosário, que alguns dizem que foram construídos por franceses quando vinham para cá naquela época. Se é mesmo, a gente não sabe, tá? Mas é a historiazinha que circula para a gente sempre. Então, entenda o que eu quero dizer. Essa região era muito explorada. Não só pelos portugueses, como também por povos estrangeiros. Como é que Portugal vai defender esse território? Se ligou com o objetivo da formação das capitanias? Segundo ponto. Os portugueses dominam o comércio de especiarias no Oriente. Quem dominava antes o comércio de especiarias no Mediterrâneo eram as cidades italianas. Lembra que a gente falou sobre isso? Gênova e Veneza. Eram eles que dominavam o comércio aqui. Mas quando Portugal começa a ir para as Índias, tu já entendeu a disparidade do preço do produto? Aquele produto que os italianos compravam indo andando, né, até as Índias, era muito mais caro. Imagine, por exemplo, um saquinho de pimenta vendido pelos italianos por R$10, enquanto um português vendia por 50 centavos. Um cara na Europa perguntava, ô português, tu comprou onde essa peste, hein? Nas Índias. Os italianos também. Por que a deles é tão mais caro do que a sua? Os portugueses, porque eu fui navegando. Como, velho? Eu fiz a volta na África, comprei lá e trouxe. Tu acha que alguém vai querer comprar mais a Portugal? Poderam ir lá comprar também? Tem como Portugal botar uma catraca na beira da praia ali e proibir passar? Não tem, meu irmão. Todo mundo vai. Então, em 30 anos, tu tem a perda do monopólio. Portugal, que outrora dominou o comércio de especiarias do Oriente, vai perder o monopólio, porque todo mundo vai também. E quando eu perder o monopólio e quiser defender meu território, o que é que eu tenho que fazer? Portugal não tem grana para investir nisso. Aí Portugal diz, vou tirar o meu da reta. Vou botar alguém para fazer isso para mim. É melhor pegar esse território, dividir ele em lotes. Isso já era uma experiência portuguesa. Portugal já fazia isso, as capitanias. Nas ilhas do Atlântico, Cabo Verde, Madeira, Açores, eram capitanias hereditárias. Pegava aquela ilha, dava para o cara e dizia, olha, explore, mande parte dos lucros para mim, defenda e invista. Só que ali é muito fácil, é muito perto de Portugal. E o Brasil? Eram 90 dias, velho, de viagem. Você acabava dando muito poder ao donatário. Porque o cara não tinha como ficar vindo em Portugal para perguntar o que é que estava fazendo. Então você acaba descentralizando muito o poder. Mas entenda, isso tudo se modifica quando Portugal, primeiro, perde o monopólio das especiarias do Oriente e, segundo ponto, defender o território. É aí que inicia-se o período colonial, com a formação das chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias. Dom João III divide o Brasil em lotes e doa a donatários, ou também chamado capitão donatário. Beleza? Mas geralmente a gente conta nos livros como donatário apenas, né? Os donatários são os caras que recebem as capitanias. Dúvida aí, meu povo? É basicamente aqui, né? A gente acaba o pré-colonial quando se divide as capitanias. Beleza? Aí as capitanias vão existir até basicamente a chegada da coroa portuguesa. Tá? Não entendi. Não, não se preocupa com isso não. Lembra da periodização, né? Como a gente sempre explica. Século XVI é a colonização do Brasil. Porque senão você vai tentar ficar lembrando de data e aí vai acabar se passando por besteira. Lembra que o donatário, quando recebe a capitania, ele recebe 2 documentos, né? O primeiro é simples, é a carta de doação. Ah, pelo amor de Deus, né? A carta de doação
doa a capitania ao donatário. Beleza? Uma vez eu coloquei na prova assim, explique a carta de doação e o foral. Aí o moleque botou a carta de doação. Doa a capitania ao donatário. A capitania é invendível. Ela é intransferível. Não pode vender. Invendível é foda, mas... Aceitei, mas vamos. Assim, ela é intransferível. Porque ela tem que ser passada como? De pai para filho. Ah, professor, e se minha avó tivesse bigode, eu tinha 3 avôs? Não existe se. Ou é ou não é. O máximo que poderia acontecer, como a capitania pertence a Portugal, o cara morreu, não tem filho, pode ser que o Dom João dê a quem ele quiser. Beleza? Mas não se preocupe em saber se o cara não tivesse filho, se o primo, pelo amor de Deus. A capitania é de Portugal. Ele dá a capitania a quem quiser. Beleza? Geralmente você vai encontrar um termo assim, os fidalgos. Fidalgo é aquele cara que é nobre, mas é liso. Tá na merda, não tem nada. Mas tem aqueles títulos de nobreza, como barão e visconde. Tá? Lógico, até porque seria muita ignorância nossa tentar imaginar que um nobre português, detentor de várias terras na Europa, viria para o Brasil e ficar morando aqui, né? Vamos pensar direitinho. Quem é que ia vir para o Brasil? Ah, professor, minha família é a família que veio colonizar o Brasil na época que Portugal começou a dividir as capitais. Não diga não. Diga não, é feio. É a escória da sociedade. É prostituta, mendigo, ladrão. É o que vem formar a gente aqui. Até porque não tem como a gente ser melhor do que isso, né? Carta de doação e foral. Bota para mim uma observaçãozinha no finalzinho aí do teu caderno. Escreve assim, foral. Bota assim no cantinho. Foral. Direitos e deveres do donatário. Direitos e deveres do donatário. Quais eram os direitos e deveres que o donatário tinha para com a capitania? Vamos colocar? Vamos enumerar algumas? Por isso que eu pedi para colocar lá embaixo, tá? Vamos lá. Povoar. Trazer gente para morar. Não interessa quem, viu? Povoar, vírgula. Fundar vilas. É fundar cidade, tá? Mas chama nessa época de vila. Povoar, fundar vilas. Doar. Olha o nome aqui, ó. Doar. Sesmarias. É pegar lotes. Tipo, pegar a capitania, dividir em lotes e dar a outras pessoas para explorarem também, tá? Doar. Terceirizar, por aí. Doar sesmarias. São lotes, isso. Doar sesmarias. Escravizar índios. Olha que sacanagem, velho. Escravizar índios. Bota entre parênteses assim, ó. Revogado após 1570. Revogado após 1570. Fecha parênteses. Porque podia escravizar índio no Brasil, velho. Ó, depois vai ser proibido. Por que tem que ser proibido? Porque índio tem que ser catequizado. Agora tem várias explicações, tá? Uma delas é que o nosso índio ele é meio retardado. O nosso índio não está acostumado à produção em larga escala. O nosso índio não sabe nem o que é açúcar. Como é que ele vai plantar cana-de-açúcar? E outra, o comércio de escravos africanos era muito lucrativo, velho. Diga, querido. Olha, cara, isso acontece, tá? Mas não é a principal razão. Porque, diga-se passagem, como é que tu vai catar um índio no meio da floresta, né? Mas, tá? Uma outra que os caras dizem é aquela de, porque o índio, bichinho, pegava uma gripe e morria. Concordo, o índio não tinha anticorpos para gripe, ele nunca teve gripe. Quantos europeus não vinham para cá e eram picados por um mosquito e morriam com febre amarela? Já viu o índio? Eita, professor, morreu tanto índio, febre amarela. Já viu? Do mesmo jeito que o índio tem os anticorpos para picadas de mosquitos, o europeu tinha os anticorpos para uma gripe, que matava o índio. Isso é a superioridade racial, né? Dizer que o negro é mais forte do que o índio. Isso é migué. Isso é migué para poder escravizar índio, para escravizar negros, tá?
O comércio de cativos africanos era muito lucrativo, velho. Muito. Tem um historiador brasileiro chamado Boris Fausto, a maior sumidade em história do Brasil. Boris Fausto dizia que um escravo custava em torno de 900 a 1.200 reais, uma peça de escravo. Sabe como é que você conseguia escravos? Os colonos ingleses, que são os americanos, eles tinham uma relação comercial chamada de comércio triangular. As Antilhas, que são as ilhas do Atlântico ali, né? República Dominicana, Haiti. As Antilhas produziam açúcar e mandavam para as 13 colônias, é assim que é chamado dos Estados Unidos, né? Esse açúcar virava rum. Rum, Montila, Pirata, Coca-Cola, sabe qual é? E esse rum era mandado para a África, para trocar por escravos, que eram enviados para as Antilhas, para produzir açúcar, para virar rum, para trocar por escravo, para produzir açúcar, para virar rum, para trocar por escravo. O nome disso é comércio triangular. Imagine, um galão de rum dava a um cara mais ou menos 10 peças de escravo. 10 mil conto num galão de rum, que dava quanto em dinheiro? Um valor irrisório. Entendeu? Era muito lucrativo. Ah, professor, eu vi num livro que dizia assim, quem mais escravizava os negros eram os próprios negros. Lógico. E tu queria que fosse quem? Tá pensando o quê? Que o cara ficava assim no meio do mato, esperava uma tribo africana passar, aí jogava uma rede. Ei! Não, pô. Quem é o escravo da antiguidade? Tu lembra? Como é que o cara virava escravo na antiguidade? Guerra ou dívida. Só que dívida acabou, não foi tanto em Roma quanto na Grécia. É escravidão de guerra. Aí tu acha que um grego ia escravizar o quê? Um africano na Europa? Um chinês? Os europeus escravizavam os próprios europeus. Mesma coisa era na África. Tinha uma tribo que era rival de outra. Aí eu ia lá e conquistava aquela galera. Entendeu? Aí chegava um cara da Europa e dizia assim, ô seu chefe da tribo africana, não quer me vender seus escravos, não? O cara, pra quê? Pra que eu quero dinheiro? Pra comprar o quê? Banana de macaco? Não, pô, posso te dar alguma coisa. Você quer o quê? Quer fumo? Quer tabaco? Quer álcool? Quer ouro? Quer tecido? Eu lhe dou. Aí o cara trocava por cativos. Entendeu? E eu resolvi meu problema. Eu já era puto com aquela tribo. E se o cara levou ela para lá, melhor ainda para mim. Então quem dominava o comércio de escravos eram os europeus. E quem escravizava os negros, claro, eram as próprias etnias negras, que eram rivais umas das outras. Naquela fase do imperialismo, lembra da expansão do capitalismo? Que na Conferência de Berlim vai fazer surgir os países africanos. Tu coloca dentro do mesmo país várias etnias diferentes. Já viram um filme chamado Hotel Ruanda? Ele mostra muito bem isso, velho. Esse filme é fantástico, velho. Ganhador de Oscar e tudo. Hotel Ruanda. Mostra duas etnias, os Hutus e os Tutsi. Que depois da independência, né, da descolonização afroasiática, as tribos que eram rivais, que viviam dentro do mesmo país, começam a matar a outra. Já viram aquele outro com o DiCaprio, o Diamante de Sangue? Tinha uma etnia que assumiu o poder, uma outra etnia que é rival daquela, que começa a saquear o próprio território, procurando diamantes, para comprar armas para derrubar o outro governo. Entende como são fodas as disputas entre as etnias africanas? São disputas milenares, velho. Então sempre aconteceu isso na África. Não fique, ah, meu Deus, que absurdo, os negros escravizavam negros. Isso é normal para uma sociedade na qual a escravidão era de guerra. Entenderam? Pois bem. Escravizar índios, bota mais um ponto para mim aí. Mandar parte dos lucros para Portugal. Mandar parte dos lucros para Portugal. Mandar parte dos lucros para Portugal. E aí vai depender do produto, tá? Por exemplo, por que acabou o pau-brasil, o ciclo, me perdoem, do pau-brasil, exatamente no período pré-colonial? Por que esse ciclo não perdurou? Porque dizia a Carta de Foral que havia um estanco. Já viram esse termo? Estanco é monopólio. Entenda, todo o pau-brasil pertencia a Portugal. Então, mesmo quando você divide o Brasil em capitanias e dá a capitania ao donatário, o pau-brasil só podia ser de lucro português. Aí eu te pergunto, eu como donatário, eu vou ficar arrancando pau-brasil para dar para Portugal? Aí eu abandono esse esquema.
O pau-brasil é só de Portugal. É monopólio português. Beleza? Então, assim, pau-brasil, 100% era de Portugal. Produto tropical, tipo Guaraná, Anil, Cacau. Achei esse produto aqui, 60% é de Portugal, 40% é do donatário. Ele pensa da seguinte forma: como você não plantou, você só está tirando, então você manda a maior parte para Portugal. Agora, se for açúcar, tu inverte. É 40 para Portugal, 60 para o donatário. Entendeu? Porque eu estou plantando açúcar. Então você tem que mandar parte dos lucros para Portugal. E se fosse ouro, 20% ficava com Portugal. 80% era do donatário. Perdão, era de 20% é de Portugal, 80% é do donatário. Só que eu não sei onde tem ouro. Não tem ouro à primeira vista. Eu não vou arriscar adentrar o território e encontrar ou não ouro. É melhor garantir que a terra é fértil e plantar açúcar, que eu sei que vai dar dinheiro. Porque o comércio de açúcar realmente era muito lucrativo. No ciclo do açúcar, nada se perde, né, velho? É estilo Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. Tu chega na cana de açúcar e queima a plantação. Para tirar as folhas, aquelas que corta, né? E que coça. Você queima. Pega o feixe, que é onde sai a cana de açúcar, né? Você tem ali uma linha que sai umas 8 ou 10 canas e você arranca. Bota para lavar. Aquela água que você usou para lavar, você não joga fora, você armazena. Que é para poder irrigar a plantação. Por isso que você passa uma catinga da babônica, a tiborna. Não é água, aquela água fedorenta, aquela água foi usada para lavar a cana antes. Não é depois, senão vai ficar fedendo. Lava e guarda lá, você usa para irrigar. Aí você faz o quê? Moe a cana. Como se moe no caldo de cana? Bota a cana ali, ela vai moer o caldo sai para uma panela e o bagaço tu faz o quê? Tu pega e bota no fogo o bagaço. Para fazer fogo, para botar o tacho com o caldo de cana e tu mistura. E faz ali a rapadura. Quando faz o melaço, as negras pegavam palhas de coqueiro e faziam cestinhos assim, ó. Aí tu jogava aqui dentro. Aí o soro escorre, né? Aquela água que não vai servir, escorre e fica dentro só o bolo de açúcar, que era assim que a gente exportava. Quando você virava, ele ficava assim, ó. Pão de açúcar. Era o pão de açúcar, era isso que a gente exportava. Porque Portugal dizia assim, bota meu último ponto aí na carta de foral. Investir à própria custa. Investir à própria custa. Portugal não vai colocar dinheiro nessa parada. Portugal vai jogar a mão para o donatário e vai dizer a ele, olha, se vira. Aí, neste momento, eu tenho que entender várias conjunturas, tá? Ano passado completou-se 500 anos da Reforma Protestante. E tu sabe que católico e protestante naquela época tinha muita treta, né? Então, não se juntavam, os dois não se bicavam. Só que os holandeses eram protestantes. E os holandeses eram muito ricos, porque os holandeses vão dominar, durante boa parte da história, o comércio de especiarias do Oriente, com uma empresa chamada Companhia das Índias Orientais. Então eles tinham muitos navios, era a maior potência naval depois de Portugal. Então os holandeses, como eram bancários, eram muito ricos, eles acabam emprestando dinheiro para o donatário, porque o donatário diz assim, eu não gosto de protestante, mas eu gosto de dinheiro. O holandês tem dinheiro, não tem para quem emprestar, eu vou lá pedir. Então quem passa a investir no nosso açúcar são os bancos holandeses. Se ligou? Os bancos holandeses investem no nosso açúcar. O holandês chegava para a gente e dizia, olha, toma grana, vou te dar um prazo a perder de vista para tu pagar. Só que entenda, quem vai transportar e refinar seu açúcar sou eu. O donatário de boa, não tem problema nenhum. Só quero dinheiro para comprar escravo, maquinário, produzir o açúcar, você pode transportar. E as relações da Holanda com Portugal eram amistosas. Beleza? Então a gente produziu açúcar. Só que quem transportava e refinava o nosso açúcar eram os holandeses. Se ligou? Coloca para mim, entre parênteses, holandeses. Depois de investir a própria custa. Só para tu se ligar. De onde vem essa peste desses holandeses, tá? Daqui a pouco vai ter uma interferência aqui no Brasil. Dúvidas aí, meu povo? De boa. Pois bem, em 1580 acontece um problema em Portugal. Portugal surge, eu até expliquei para vocês, de uma guerra chamada Guerra de Reconquista, lembra?
que era para expulsar os muçulmanos. Aí Portugal surgiu do Reino de Leão. Lembra? Aí surgiu o Condado de Portucalense. Aí surge Portugal para expulsar os muçulmanos, os mouros, né, assim chamados, e a Espanha. Certo? Mas os muçulmanos ainda estavam aqui, ó, no Marrocos. Aí um rei português chamado Dom Sebastião decidiu ir no Marrocos e lutar contra os muçulmanos lá. Numa batalha chamada de Alcácer Quibir. Dom Sebastião foi para essa guerra e sumiu. Ninguém mais encontrou ele. Cara, morreu. Mas ninguém encontrou o corpo dele. Como ninguém encontrou o corpo dele, vai surgir uma lenda em Portugal chamada de sebastianismo. De que Dom Sebastião ele não morreu. Ele foi morar nas profundezas do oceano e que a qualquer momento ele podia voltar para assumir o trono em Portugal. Foi morar com Bob Esponja e a Pequena Sereia e de repente ele, olha, poderia voltar. Beleza? Como Dom Sebastião não tinha herdeiros, o parente mais próximo dele vai assumir o trono. Era o Frei Dom Henrique. Só que esse Frei já tinha 80 e poucos anos. Quando o velhinho assume, manda uma carta para o Papa, para liberar ele do celibato. Sabe o que é celibato, né? Aquele ato de não poder casar. O velho com 80 e poucos anos mandou uma carta para o Papa para liberar do celibato, para casar e ter um filho. Morreu o velho. Quando o velho morre, quem vai assumir o trono? O parente mais próximo do velho. Quem era? Felipe II, rei da Espanha. Esse período em que a Espanha passa a controlar Portugal, vou colocar aqui em cima, é chamada de União Ibérica. Vou colocar as datas, tá? 1580 a 1640. União Ibérica. A gente, quando chegou em Lisboa, lá no centro de Lisboa, tem uma praça bem bacana. Tem praça pra cacete em Lisboa. Mas tinha uma que era no Rossio. Aí quando a gente chegou na praça, aí tinha uma estátua de um cara num cavalo. E tinha assim, Pedro VI. Aí minha mulher fez, quem é Pedro VI? Eu sei lá, velho, quem é pô de Pedro VI? Aí fui procurar no pai dos burros, né? No Google. Sabe quem é Pedro VI? Dom Pedro I. Poxa, por quê, boy? Dom Pedro I, para as negas dele aqui do Brasil, né? Tinha outro rei antes dele, por isso que ele era o... E lá em Portugal? Tinha outros 5, por isso que lá ele era Pedro VI, mas aqui ele era Dom Pedro I. Ô, boy, isso é útil? Não, serve para bosta nenhuma. É porque é o seguinte, ó, Felipe II, rei da Espanha, vai ser para Portugal Felipe I. Felipe III da Espanha vai ser para Portugal Felipe II. E o Felipe IV da Espanha vai ser para Portugal o terceiro. Por que eu estou falando isso? Porque esse assunto também é chamado de período filipino. Se ligou? É o período em que os reis Felipes vão governar Portugal. Certo? União Ibérica ou período filipino. Tranquilo? Então. Sim, boy, o que é que isso tem a ver com a história do Brasil? Ei, tudo a ver. Porque quem é que controlava o açúcar do Brasil? Os holandeses. Aí quando a Espanha passou a governar Portugal, a Espanha diz, bora, sai, que agora quem vai tomar conta do açúcar sou eu. E os holandeses vão perder o investimento no açúcar? Me diga. O que é que os holandeses vão fazer para recuperar o capital investido? Invade o Brasil. Quais são as duas regiões produtoras de cana-de-açúcar no Brasil, hein? Algum fica bonito, todo mundo dizendo? Pernambuco e São Vicente, que é São Paulo. E os holandeses vão invadir São Vicente, é? É muito longe, vai invadir quem? Pernambuco. Está aqui, ó, invasões holandesas. Qual o objetivo mesmo da invasão holandesa? Recuperar o capital investido no açúcar, já que os espanhóis tiraram os holandeses da jogada. Olha a sequência, viu? Pré-colonial, divide as capitanias, quando fala em capitania, fala em açúcar. Logo na sequência, invasão holandesa. Tranquilo aí? Quando eu falo em invasão holandesa, falo de um cara chamado Maurício de Nassau. É disparado
um dos fidalgos mais importantes a pisar nas 3 Américas. Renascentista, homem culto. Para tu ter uma ideia, Nassau trouxe por um monte de pintor para pintar a paisagem de Pernambuco. Dentre eles, o Ecô, que faz a pintura da população, né? Do negro, do índio, do mestiço. E um cara chamado Franz Post. Franz Post, ele pinta paisagem. É como você não tem como tirar uma foto, marcar no Instagram, Dom João, aí você pega e bota alguém para vir para cá para pintar. Já foram no Museu do Brenan, lá em Recife? No Museu do Brenan tem uma seçãozinha meio isolada assim, ó, que tem o maior acervo de Franz Post do mundo. Tem 16 quadros de Franz Post no Museu do Brenan. Nassau trouxe um cara chamado William Piso, que era um médico. Piso, quando chega aqui, ele vai fazer o primeiro catálogo da fauna e da flora das 3 Américas. O primeiro catálogo dos animais e das plantas da América foi feito com investimento em Nassau. Quando o Dom João VI vem para o Brasil, né, quando a corte portuguesa aqui chega, a corte portuguesa vai fundar o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional. E parte dos documentos usados para fundar o Jardim Botânico foi do livro de William Piso, Mamando, de Maurício Nassau. Nassau é disparadamente um dos homens mais importantes a pisar nas 3 Américas. Disparado. E vai investir grana pra cacete no açúcar. Muita grana aqui. Aí entra a história de Alagoas aqui nesse bolo. Por quê? Porque Pernambuco, nessa época, tinha uma média de 36 engenhos. Lembra que Pernambuco pega a ilha de Itamaracá, que pertencia a um pedaço da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Só na região de Alagoas tinha 28 desses 36 engenhos. E só que essa região aqui, ela tinha muita treta. Porque quem habitava essa região eram os índios caetés, que eram das maiores tribos que havia aqui no Nordeste. Elas iam do São Francisco, da divisa de Alagoas com Sergipe, até o Cabo de Santo Agostinho. Tribo da Bobônica. Extremamente irridente. Complicada. Canibal é uma historinha que circula no imaginário europeu, né? Deixa eu contar a história primeiro. Tinha um cara aqui chamado o bispo Pero Fernandes Sardinha, que é o bispo Sardinha, foi o primeiro bispo do Brasil. Entrou em problema com um cara chamado Tomé de Souza, que era um governador geral que a gente tinha. Aí o bispo Sardinha diz, tá certo, eu vou lhe caboetar para Dom João. Pegou um barco e partiu para Portugal. Só que ele sai de Salvador, deveria ir até o Rio Grande do Norte, né? Para de lá partir para a Europa. Só que o barco dele naufraga. Dizem que o bispo Sardinha nadou, chegou na praia, estavam os caetés. Os caetés olharam para ele e perguntaram, quem é o senhor? Aí ele disse, Sardinha. Aí os caras, a gente come. E comeu ele. O problema tem várias histórias, que é aqui em Coruripe, outros que é na Barra de São Miguel, né? Mas acho que é Coruripe, que é o que a galera mais cita, né? Eu te pergunto, quem foi que viu os caetés comendo o bispo Sardinha? Ninguém. Diz alguns historiadores que tempos depois encontram as roupas do bispo Sardinha próximo aos caetés. E o que isso quer dizer? Antropólogos afirmam até que 200 anos antes dos portugueses chegarem aqui, os índios já não cometiam mais canibalismo. Mas entenda, como é que eu vou exterminar uma tribo deste tamanho e pegar essa região, que é rica em alagoas? Como é que eu vou fazer isso? Sabe o nome disso? Bota uma observação num cantinho para mim aí. Guerra justa. Guerra justa. Sabe o que é uma guerra justa? É poder exterminar índio com autorização da igreja. É canibal, pô. Pode catequizar um cara desse? Não pode catequizar não, meu irmão. Pode matar tudinho. É o que acontece. É guerra justa. Extermínio com a autorização da igreja. Bota assim. Diga aí, querido. Ia falar? Não, tem essas teorias da antropofagia, né? De um guerreiro comer o outro para absorver sua força e tal. Isso é muito
Muito evidente em algumas culturas, sim. O lance de você vencer o guerreiro e comer ele para absorver a força e tal. É a antropofagia, tá? Mas, assim, é o que vai circular de história, mas não há comprovação histórica para isso, tá? Mas vai ser a principal razão para exterminar os caetés. Então, aí Nassau, quando descer, quando chegar aqui em Pernambuco, e em especial você tem que observar que Nassau vai investir em Recife, tá? Porque é o seguinte, os holandeses desceram em Salvador. Só que Salvador é a capital do Brasil nessa época. Aí os holandeses levam um fight da bobônica lá, velho. Aí eles decidem ir embora, saem e vão para Recife. Porque, peraí, eu vim para o Brasil fazer o quê? Não é tomar conta do açúcar? O que peste eu vou fazer em Salvador? Aí eles decidem vir para Pernambuco. Só que já tinham levado um fight lá em Salvador e estavam com medo de levar outro em Olinda. Aí decidem atracar num bairro de Olinda, que é Recife. Que naquela época era só um puxadinho de Olinda. Atracaram em Recife, reza a lenda que uns anos antes Recife tinha passado por um grande incêndio. Isso a cidade estava meio destruída, né, meio abandonada. Até que quando os holandeses chegam, vem a figura de Nassau. E Nassau investe altas somas em Recife. Tanto é que Recife, velho, é totalmente diferente de Olinda. Aquela região do Recife Antigo, tá ligado? O Recife Antigo, que é uma ilhazinha ali, né? Tem umas 3 pontes que ligam o Recife ao Recife Antigo. Naquela região ali, porra, olha os casarões. E quando chegar do Rio, olha como são os casarões. Largos, altos, ruas largas. Dizem que Nassau andava com a régua, pô, para que as casas não ultrapassassem o tamanho da calçada. Para regulamentar até o tamanho da calçada. Ele urbanizou toda a parte do Recife. Olha a Olinda. Olha Olinda igual a Penedo, igual a Porto Calvo, igual a Marechal Deodoro. Rua estreita, paralelepípedo, o português da bobônica para gostar de ladeira. Todas elas são assim. Entenda, Olinda é portuguesa, em detrimento de Recife, que é de investimento holandês. Beleza? Aí quando ele desce em sentido Alagoas, aí ele não quer conversa não, viu? Ele está investindo, ele é gente boa, é em Recife, aqui em Alagoas não. O que eles querem aqui são os engenhos. E se você não quiser negociar comigo, eu vou invadir e vou tomar o seu engenho. Era assim que eles faziam aqui. E nesse processo de invasão em Alagoas, tu vai ter briga dos latifundiários açucareiros com os holandeses. E quem vai se aproveitar disso? Os escravos, que aproveitavam a treta entre os dois e fugia. É exatamente nessa época que vai dar um salto de crescimento o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares cresce em quantidade de pessoas exatamente pela instabilidade causada pela invasão holandesa. Tranquilo? Tanto é que ele é derrubado em 1695, depois que os holandeses são expulsos. Mas por que vai expulsar os holandeses se eles são gente boa? Os holandeses estão passando por uns problemas lá na Europa. A Holanda não era um país independente. A Holanda era um feudo que pertencia à Espanha. E quando eles lutam pela independência, eles conseguem ficar independentes. Mas gastaram muita grana. Como eles gastaram muita grana, eles disseram, porra, tenho que me recuperar, né? Aí olha para Pernambuco e diz, vai, Nassau, cobra meu dinheiro aí que eu estou precisando de dinheiro. Aí Nassau, não vou cobrar não. Poxa, Nassau está ficando doido. Não vou. Eu dei